Aô, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Hoje Mais Maringá, pela nossa web TV. Sexta-feira é dia de estourar aquela uma, ficar felizão. Sexta-feira é dia de tomar cerveja e decisão errada, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre cervejas de trigo. Nessa empreitada difícil, nessa estrada sinuosa que a gente persegue o bom goró, comigo sempre ele, cervejeiro, apreciador de cerveja e o entusiasta do álcool fermentado de cevada, Douglas Miranda. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na área, falar de cerveja, tomar cerveja. Cerveja de trigo. É o pão líquido, né? Eu gosto É mais do que pão sólido. Exatamente. É um pão agradável de se A tomar. Mari colocando nutricionista passou uma receita pra você comer um pãozinho de manhã, uma frutinha, colocar alguma proteína também. E você queria já tomar uma cerveja, falou que era o pão líquido e vambora. Duro que não tem muito o que fazer, né? Esse é um pão que me agrada. Me agrada esse pão. Esse pão é um pão deveras saboroso, é uma cervejinha diferente. Hoje a gente vai tomar 3 tipos de cerveja de trigo. E a gente mais uma podcast, é sempre um podcast democrático. Então a gente vai tomar uma cerveja de trigo de Maringá, uma nacional e uma que é gringa, tá? Então já adianto pra você, a gente vai pegar inclusive como gancho, né? A gente tá aqui com uma cerveja dos Sabores do Malte, essa cervejaria fantástica que foi premiada recentemente. Eu e o Miranda, a gente toma essa cerveja antes de virar modinha. Antes de ganhar prêmio, a gente já tava se embriagando nesse boteco. Exatamente. A gente já sabia que era bom antes de confirmarem, né? Então só pro pessoal ver aqui, esse aqui é o login. Toda vez que você vê esse login aqui, é da terceira melhor cervejaria do Brasil. Essa aqui é a terceira melhor cervejaria do Brasil, Sabores do Malte. Maringá sempre nos representando. E eu queria falar assim, com todo respeito, quem gosta de esporte, Maringá FC indo atrás do Paranaense, a gente ganhou o Nacional de Cerveja. O que isso representa? Não sei, pra mim representa muita coisa. Né, o Miranda? Então vamos fazer o seguinte, você faz a cortesia pra gente hoje? Vambora. Estamos indo bem nos esportes etílicos e não etílicos, né? Jogos universitários, né? O que a gente pode fazer de diferente, né? Como que é o nome disso aqui? Ana Júlia, né? Ana Júlia. Inclusive, essa é uma coisa bem bacana. A gente tem alguns... Os nomes da cerveja lá nos Sabores do Malte são nomes de música. Então, tinha Brasília Amarela, que é uma Oktoberfest, né? Que é uma cerveja parecida. Primeiro eu queria mostrar pro pessoal aqui, ó. Essa aqui é a cor da cerveja. Ela é turva, é o que se espera de uma cerveja de trigo. Ela é um pouco mais turva, né, Miranda? Sim. Há algumas que são um pouco mais... Um amarelo um pouco mais vibrante, algumas é um pouco mais fosco. Mas, no geral, é essa cor que a gente espera de uma cerveja de trigo. É isso, né? Por causa da fermentação dela, né? E por ser o trigo soltar bastante amido, ela acaba ficando bem turva, por causa do trigo mesmo. E do fermento. Então o ideal é até quando for servir, comprar... As garrafas geralmente já vem no tamanho para você servir. Então um copo de 500, uma garrafa de 500, você pode jogar ela inteira para misturar bem o fermento. Não vai ser o caso aqui hoje, mas a gente deu uma misturadinha nela, serviu. Ela fica bem turva, geralmente tem o corpo bem leve, né? Colarinho dela, como é que fica, Miranda? Geralmente colarinho baixo, a escola alemã de cerveja não é muito persistente. Colarinho muito alto, não, nem né, há momentos em que sim, mas nesse caso aqui não, a Weiss não. Colarinho assim, discreto. Eu sempre que eu tomo uma Weiss, né, uma cervejinha de trigo, eu sinto que ela é um pouquinho, tem um quesinho de azedo ali no finalzinho, um amargor baixo. É uma cerveja que também não é alcoólica, normalmente, né, não te derruba tão fácil. Eu gosto de brincar que essa aqui é uma cerveja legal pra você levar pro churrasquinho também, né? Vai bem para um tempo de calor, né, uma cerveja bem refrescante, o trigo traz essa característica. Você falou que ela não é tão alcoólica, mas se a gente tivesse pego a Brasília, por exemplo, se eu não me engano, ela tem 6,5 de álcool. Que a Oktober é outro estilo, né? Não é esse mesmo estilo, mas é um estilo que também vai trigo, que é o tema de hoje. Mas ela é bem alcoólica até, rapaz. Ela parece levinha, se você tomar isso aqui bastante, é capaz de dar aqueles jardim de Munique, né? Essa cerveja é bem tradicional lá. O pessoal toma no sol, né? No jardim. Ó, eu vou trazer aqui para vocês a ficha técnica. Essa aqui é uma Ana Júlia, uma German Weiss, tá?
Vamos lá que eu tô sem óculos. O óculos tá ali em cima, só que ele tá zoado, ele tá meio torto, então eu vou ver sem óculos mesmo, tá? Isso daqui tem 10 de IBU, então... Leve. Levíssimo, né, Miranda? A gente tem Baixo amargor. 5,5% de álcool, tá? Aqui a data em que eu tirei, né? O invase foi 22/3/2022, exatamente às 19h46. Isso aqui é bacaninha de você tomar entre 0 e 5 graus. Então isso aqui é pra você perceber que nem toda cerveja você toma estupidamente. Lá tem umas que você toma um pouquinho mais, né? Um pouco mais pro ambiente. O que você achou disso aqui? Eu achei ela um pouco doce. Você não achou? Eu senti um pouco de doce demais nela. Realmente. É uma cerveja doce, bem característica de cerveja de trigo, né? Tem esse azedinho, mas bem pouco. Eu achei que ia ter mais banana e tal, que é bem comum por causa do fermento. Um gostinho de banana. Não tem, pelo menos nessa, não muito. Mas é uma boa cerveja, bem refrescante. Para Maringá, eu acho que vai muito bem, porque é uma cidade quente, né? Eu vou falar para você, os Sabores do Malte, como eu disse, ele ganhou o prêmio de... o terceiro colocado, né? Foram 8 medalhas que o Sabores do Malte recebeu. Ele é terceiro colocado, né? 2022. 2021 ele ficou como o melhor brew pub do Brasil. E agora 22 como melhor cervejaria, terceira melhor cervejaria. Foram 8 medalhas que o pessoal ganhou ali, né? Foram 8 medalhas que o pessoal fez, entre medalhas de ouro, prata, bronze. É interessante frisar que a gente tem aqui na cidade, a Catedral recebeu alguns prêmios também. E pode ser que eu esteja com uma informação obsoleta, mas o bar que eu falo hoje, que deve ser o principal, está situado ali do Sabores do Malte, situado ali no Mercadão, acho que são mais de 30 taps, ou 30 taps, né, de cerveja, 30 opções para o pessoal escolher. Por volta disso, eu acho que mais de 30, se eu não me engano 32. E eles trabalham com bastante cerveja deles mesmo, né? Se eu não me engano agora, só com cerveja deles. Muito curioso, porque tem uma variedade muito grande, né? Precisa estar empenhado em fazer cerveja para conseguir manter essa variedade tão grande de cerveja. Enquanto a maioria das cervejarias tem, sei lá, 8 rótulos, 8... Eles experimentam bastante. Talvez a cervejaria maringaense mais experimental, assim, que sempre trabalha com todo tipo de cerveja, né? E no começo dos Sabores do Malte, às vezes, como eu disse, a gente já frequenta esse bar antes disso tudo, né? Eles não tinham uma produção própria, tinham uma ou outra cervejinha que eles faziam ali e colocavam no Mufato, ali da João Paulino, onde está a outra loja deles, se eu não me engano, são 15 taps. E desses 15, a maior parte era de fora. Então você tinha cerveja do Éden, da Catedral, você tinha cerveja da Bud Brown, o pessoal trazia cerveja de Cascavel, Ponta Grossa. Eles se empenhavam em divulgar a cerveja paranaense. Então tinha muito rótulo paranaense, era coisa que você via em alguns outros bares, mas ali era dedicado, era meio que uma rota da cerveja do Paraná, muito bacana. E daí agora eu fui lá hoje, eu perguntei, tem alguma que é de produção de vocês? E quando eu olhei pra TV lá onde a gente vê os taps, tudo dos caras. Então assim, eles deve estar com uma produção bastante considerável, porque 2 bares, 15 taps em um, 30 no outro, né? 30, 32 no outro. Eu acho que é algo que dá pra gente trabalhar legal, pensar em experimentar alguns rótulos. Depois a gente pode fazer até uma série aí das desfile das campeãs, né? As que são medalhadas. Essa daqui não foi medalhada, tá? Ela não recebeu medalha, não sei se chegou a ser avaliada essa de trigo, mas a gente tem algumas muito boas ali também, algumas eu já experimentei, que são sensacionais. E daí, Miranda, antes da gente partir pro próximo bloco, já adianto, a gente vai trazer a Eisenbahn e a Paulaner. São 2 cervejas, uma mais comercial e outra que você também encontra fácil em alguns mercados. A Paulaner você não encontra muito difícil, não. Eu queria saber, trigo, né? A gente estava falando na semana passada da lei de pureza alemã, trigo, relação do trigo com a cerveja. A gente vê, se não me engano, na Witbier vai um pouco de trigo, você tem o Weiss, que é basicamente trigo, você tem o Oktoberfest. É um insumo, é uma matéria-prima importante para a cerveja, o trigo.
Sem dúvida, sem dúvida. Ela é feita de cereais, né? São vários cereais, a cerveja. Pode ter milho, a gente já conversou sobre isso, sobre cereais não maltados, cereais maltados. Geralmente o trigo é usado maltado, assim como a cevada também. E ele traz características bem próprias, né? O trigo ele ganha uma característica cerveja quando é usado bem forte, né? Fica uma cerveja, igual você falou, um pouco mais azeda, lembra um pouco de cravo, um pouco de banana, dependendo da fermentação, de como é feito. Então quando você vê que tem trigo, você já imagina uma cerveja parecida com isso. Geralmente leve, com um pouco lúpulo, se for escola alemã, principalmente. Agora, às vezes muita especiaria. É o caso da escola belga, que usa na Witbier bastante especiarias e tal. É um ingrediente bem versátil. Você falou da lei de pureza alemã. Há rumores de que a lei existia justamente para barrar um pouco o uso do trigo na cerveja, porque o trigo ele é usado como fonte de açúcar para vários tipos de alimentos. E chegou um momento lá no sul da Alemanha, na região lá de Munique, que o pessoal usava muito trigo para isso. E acabava não sobrando para outras coisas, né? Então, há rumores de que a lei de pureza tenha vindo para controlar esse uso do trigo também e tal. É aquilo que a gente tava falando, né? Pô, cerveja é bom, mas um pãozinho também de vez em quando é legal, né? Um briochinho, né? Fazer um pãozinho ali de vez em quando vai Eles legal. Eles comem muito pretzels lá, acho que vai bastante trigo naquilo. Então, o cara que gosta do pretzel já ficava meio, pô, e o meu pretzels, né? É um fermentado, né? O pão também é um fermentado, muito parecido com a cerveja, aliás, porque é um fermentado de açúcar e de malte, né? De farinha. Então o trigo é muito usado em cerveja, mas é bem daquela tradição daquela região do mundo ali, que é o sul da Alemanha, que é bem tradicional de usar esse ingrediente. É usado hoje no mundo inteiro, a cerveja se popularizou muito. Na Bélgica também é muito usado. Mas as cervejas de trigo ali dessa região é bem tradicionais. As que a gente vai tomar hoje, todas são inspiradas lá. A gente não trouxe nenhuma Witbier, por exemplo, que é uma belga, tomamos em um outro episódio. Uma excelente cerveja, Roy Garden, mas ela é uma cerveja de uma outra região do globo. Eu acho que é importante a gente falar também que isso daqui vai bem com alguns tipos específicos de carne, né? É que assim, como a gente está no Brasil, é tudo muito quente. Então essa cerveja você tá tomando no fim de tarde, sexta-feira, sabadão, aquele sol 36 graus. 36 graus na à sombra. Noite. Na sombra, debaixo da água, 36 graus, né? 7,15. É complicado. E daí, mas isso aqui acho que eu não sei, posso estar enganado, mas isso aqui com peixinho aposto que vai descer legalzinho. Ô, louco, com certeza. Eu acho que sim. A cerveja de trigo, por ter um pouco assim, desse azedinho, dessa picância, uma carne, de repente, tipo carne de porco também pode ser interessante, né? Por causa desse azedinho. É uma cerveja bem versátil. Como ela não rouba muito de sabor, não é uma cerveja com uma característica muito forte, você pode usar ela com vários tipos de alimento que ela não vai roubar, não vai se chocar com ninguém, ela vai passar bem. É um acompanhamento muito bom. Inclusive ela não é ácida, ela é uma cerveja leve, não é ácida. Tem uma acidez, mas é muito baixa realmente. Não se compara a uma sour, por exemplo. Então, eu acho que até por causa desse azedinho, talvez combine bacana com sei lá, eu encararia isso daqui tranquilamente, sei lá, com bacalhau. Um bacalhauzinho, acho que um grãozinho de bico, talvez. Ela não é uma cerveja amanteigada, ela é uma cerveja que não fica, não é residual, né? Eu acho que ela ia legal. O porco também, eu acho que o porco... eu sou suspeito, pra mim porco vai bem com tudo, cara. Eu adoro porco. Deve ser pecado mesmo, porque é muito bom. E aí, ô Miranda, ali nos Sabores do Malte, alguma história diferente? Você já frequentou os dois bares, você conhece os dois ali já, né? Eu fui no Mercadão uma vez só, ou duas, não fui muito lá no Mercadão, ia mais aqui. A gente trabalhava aqui, eu trabalhava aqui perto, né? E aí ficava um barzinho meio perto do trabalho. Passava também bastante para pegar uma cervejinha, às vezes rolava um chorinho ali naquela praça de alimentação. Pô, sonzinho, uma cervejinha dessa, coisa linda, né? Ali pra quem quer
espaço com mais movimento, quer ver pessoa, quer ver o furdunço, o mercadão, o bar é lindíssimo. O bar é irretocável do ponto de vista de estrutura. Ali é lindíssimo, né? É lindíssimo o bar ali no mercadão. Quem quer um espacinho mais relax? Fica na boa, fica na moralzinha hoje. Você senta ali, ali é bacana, eu gosto do espaço ali do Mufato, porque é um lugar que cabe, acho que tem 2 mesas na parte de dentro, o balcão que cabe umas 3 ou 4 pessoas, daí claro, você tem a praça de alimentação. Mas é bar, boteco de se sentar no balcão, cara. Ali e não tem coisa mais bonita do que se sentar num balcão de bar e trocar uma ideia com o rapaz ou com a moça que tá servindo ali também. O pessoal sempre muito gentil, muito atencioso ali no nosso Sabores do Malte. Eu falo nosso porque de Maringá representando medalhados 8 vezes, 3ª melhor cervejaria do Brasil. Não é para qualquer um, é para poucos. Então a gente deixa aqui nossa homenagem também ao Sabores do Malte, né, Mirandinha? Com certeza, com certeza. Todo mundo que produz uma cervejinha tem um espacinho no coração da gente, né? Não, tem já, não, fazendo da gente um pouco mais... vou falar isso, acho que é um pouco mais humanos. Exato. Entendendo as mágoas do mundo. Acho que isso aqui ajuda a gente a entender um pouco das mágoas do mundo. Miranda, eu vou fazer o break então aqui. A gente já tá nessa daqui há 16 minutos, estouramos um pouquinho o nosso tempo. Mas daí no segundo bloco a gente entra falando um pouquinho da Eisenbahn e também da Paulaner. A gente volta já já. Senhoras e senhores, estamos de volta, segundo bloco aqui do mais uma podcast dessa sexta-feira. A gente tá te ajudando, estamos fazendo serviço para você escolher a cervejinha do churrasco do fim de semana ou, por que não, aquele rolezinho começo, meio e fim de sexta-feira. Sei que não tem limites, porque quem tem limite é município. Fique à vontade para escolher com a gente uma cervejinha. Tem algumas que são um pouquinho mais caras, tem umas que são um pouco mais baratas. Nossa intenção aqui é trazer o melhor custo-benefício para você. Primeiro bloco a gente falou dos Sabores do Malte, cervejinha bacaninha chamada Ana Júlia, canção de Los Hermanos, uns amam, outros odeiam, tanto Los Hermanos quanto a música. E quem tá falando de trigo comigo aqui, que é apaixonado por pão tanto quanto por cerveja, Douglas Miranda. Exatamente. Gosto muito dos dois. Pão e cerveja. Mais pizza, né? A minha massa favorita é pizza. O trigo que é usado para essas duas finalidades me agrada demais. Bom, pessoal, a gente tá aqui já com os nossos rótulos. Vou trazer um pouquinho para cá. A gente, como prometido, falou de uma cerveja local, que é a dos Sabores do Malte, né? A Ana Júlia. Agora a gente traz a Eisenbahn de trigo, Weizen, né? E também a da Paulaner, né? Que é uma cerveja de Munique. Eu vou mostrar para vocês aqui o rótulo e a gente vai sortear qual que vai tomar primeiro, né? Então esse aqui é o rótulo da Paulaner. Aqui um rótulo bem bacana, uma garrafinha bem bonitinha. 500 ml de cerveja, tá? Aqui eu não tô vendo percentual de álcool é 5,5 e não fala IBU por aqui, não tô conseguindo constatar nesse momento o IBU. E a outra, essa daqui, que é a nossa Eisenbahn, essa aqui já é um Ambev, né? Ambev já virou um clássico, já tá em tudo quanto é mercado, na quitanda da Tia Maria, tá em tudo quanto é canto. Isso daqui você consegue encontrar facilmente. Isso é bom por um lado, porque democratiza demais o acesso a esse tipo de cerveja. Não confunda os rótulos da Eisenbahn, se pegar um amarelo um pouquinho mais forte, a Pilsen. Essa daqui é a Weizenbier. E daí, Miranda, você vai querer tomar qual primeiro? Vamos de nacional, depois começar. Eu vou tirar no Caro Coroa. Ah, é? É, vou tirar no Caro Coroa. E qual que é qual? O cara vai ser o nacional que você escolheu. Do cara. Os dois nada igual, cara. Você tá viajando. Que bosta. Ai, mas tá bom, vai. Abre aí esse negócio aí pra nós. Vamos ver. Dá uma agitadinha aqui, ver se sobe um pouco. Isso é importante falar, né? Normalmente a Wise, ela
sobra um pouquinho ali, né? Fica um resíduo de fermentação com trigo, né? É uma cerveja difícil de fazer. Eu vou falar uma coisa mais técnica agora de quem é cervejeiro caseiro. Sempre é uma discussão nos meios cervejeiros. Se o cara prefere bazuca, eu vou falar uma coisa muito técnica, mas vou tentar explicar. Ou fundo falso, que é o lugar onde fica a panela. O bazuca é um negócio cilíndrico com filtro que faz com que a cerveja filtre através dali. E o fundo falso é um filtro, digamos assim, maior, é o tamanho todo da panela, né, do fundo da panela, que serve de filtro. E quando você vai testar o equipamento, pra você ver se tá bom ou não, você usa fazer uma cerveja de trigo, cara. Porque para entupir aquilo é 2 palitos. Ela fica tipo uma massa mesmo, né? Porque solta bastante amido. Fica uma farinha, aquela farinha que fica, acaba entupindo bastante os equipamentos. Então é uma cerveja teste para cervejeiro caseiro, cervejeiro iniciante. Mostra pra câmera, Miranda, o colarinho. Esse aí, diferente do outro, um colarinho um pouco mais persistente, ele é um pouco mais alto também, né? Verdade. Então só pro pessoal ficar aí, ó, tá aqui o nosso... Isso ajuda a manter, né, a temperatura da cerveja. O colarinho é uma... Queria mostrar aqui também a cor. É um recurso interessante dessa cerveja. Coisa normal pra... Ó, vou colocar aqui, ó, a mão por trás, você pode ver que... Quando é Pilsen, ela é um pouco mais... translúcida, né? Transparente, eu diria até. Você consegue ver Sim. bem. Isso aqui é bem opaca, bem Turva, né? turva. A cor dessa daqui é bem parecida com a outra, mas eu acho que ainda tá um pouco mais. Um amarelo um pouco mais denso. Corzinha também. Tem um malte torrado, né? Que deve ter um malte um pouco mais torrado. A Eisenbach tem a característica de fazer a cerveja sempre dentro da lei da pureza alemã. Então provavelmente só vai água, malte e lúpulo, né? Deve ser um trigo maltado, portanto. E ele deve ter um malte torrado. Não fala aqui exatamente qual, mas deve ter. Que era um pouquinho mais escura que a outra. Pode ser talvez esse trigo mesmo, torrado, ou o próprio malte de cevada torrado. Acaba ficando uma cerveja um pouco mais escura. E eu sinto nessa daqui, talvez um pouco mais do grão. Ela não é tão doce quanto a outra. Tem um quezinho de azedo. E aqui sim eu já sinto um pouco mais talvez da banana. Eu acho que eu sinto um pouco mais da banana nesse daqui, um pouquinho de... um pouco, talvez de... Um pouco mais de... Do torrado mesmo que você tá falando. E é legal a gente ver essas coisas, né, ô Miranda? Pelo seguinte, são cervejas iguais, mesmo tipo, só que como você muda uma questãozinha do modo de preparo, uma questãozinha do grão, muda completamente o gosto da cerveja. Essa aqui parece que é outro tipo de cerveja em relação a que a gente acabou de tomar lá dos sabores do malte, né? Essa aqui é uma Weizenbier, aquela lá acho que é uma Weiss. Tem pequenas diferenças. O mercado de cerveja, o segmento de cerveja é um negócio muito específico, né? Eles dão nome para cervejas com variações muito pequenas. Então, a cerveja de trigo, um malte um pouco mais torrado, é uma cerveja que chama isso, a outra chama... Então, são pequenas variáveis que já mudam nome, etc. E mesmo dentro do mesmo nome, às vezes as cervejas têm diferenças bem evidentes, assim. Então, dentro de uma Session IPA, pode ter Session IPAs um pouco mais amargas, que ainda não chegaram a ser uma IPA mesmo, uma American IPA, ou enfim. Mas dentro do próprio estilo tem uma gama grande assim, de variáveis. No começo, quando você começa a tomar cerveja, parece que são todas muito parecidas. E depois você vai conseguindo perceber. Bom, o pessoal percebe a diferença entre uma Banama e uma Skol, né? Então, eu acho que você consegue perceber de fato a diferença entre... Imagina entre cervejas desse tipo, né? Que é artesanal e feita num processo cada uma bem peculiar. Às vezes tem diferença de garrafa para garrafa. Quando a gente estava falando nos últimos episódios, você falava a Kunzmann, por exemplo, que é aquela chilena alcoólica pesada que a gente tomou aquele dia. Você falou, com certeza fermentação ale. De fato era. Eu quase acertei o IBU também, né? Era 27, eu falei de 30, 40. Você falou, acho que tá mais pro outro, 17 a 30. Também acho que você ficou mais perto do que eu de acertar o negócio. Mas o que eu falo é o seguinte. Você falou, isso aqui é fermentação ale. Quando a gente tá falando de uma cerveja de trigo, fermentação normalmente vai pra qual lado, Miranda? Fermentação ale também, dá para ser feito os dois, né? Você pode fazer
tanto uma lager quanto uma ale com trigo. Isso não muda, quer dizer, muda porque é o fermento, então muda a cerveja bastante. Mas o fermento, esse Saccharomyces, que é o fermento de cerveja, ele fermenta qualquer grão desse tipo. Então, independente, aí vai das características que você quer dar para a sua cerveja, né? Tem fermentos até bem específicos para esse tipo de cerveja. Às vezes é um fermento já bem desenvolvido ali na região de Munique, o pessoal guarda esses fermentos, igual a gente está fazendo comparação com pão o tempo todo. É muito comum cervejarias ter o fermento dela e guardar aquilo meio a 7 chaves e ficar reproduzindo ele para que ele sempre seja com aquelas mesmas características. E essas cervejas dessa região, da região da Baviera ali, ele é bem conhecido por ter fermentos bem específicos para cada cerveja. Nesse caso aqui, vamos ver se fala. Eu acho que é um fermento ale. Mas é aquela história, você tentar acertar esse tipo de coisa, cara, só sommelier mesmo. Às vezes a gente acerta. Igual você falou, você chegou perto do IBU, depois fomos ver, era aquilo mesmo. Mas é um negócio difícil, porque as variáveis são grandes, sabe? Tem cerveja de fermentação ale que são bem evidentes, que é ale, mas tem umas que não parece lager. É uma característica bem limpa, um fermento ale que... Tem um fermento ale muito conhecido, chama 05, ele é bem limpo, assim, ele não traz característica quase nenhuma. É bem parecido com o lager. E daí acho que vale a pena a gente falar também, o Miranda, que essa cerveja aqui, eu vou trazer aqui, né? Essa daqui eu comprei a 5,50 a long neckzinha. A primeira, é bom preço, a cerveja também que o cara fala, tá, beleza, vocês falam da cerveja, mas não fala preço, tá, vou trazer. Eu paguei no bico, isso aqui, você viu até a garrafa, você consegue alcançar ali pra minha garrafa, PET? Por que a garrafa é daquele jeito, tá? Ela tá aqui do meu lado. Pronto. Por que garrafinha PET? Você fala, nossa, que estranho, isso aqui tirei direto do bico. Então a gente tem essa oportunidade de estar aqui perto do pessoal dos Sabores do Malte. Os caras tirando o bico. Isso aqui a gente pagou, foi R$29 no litro. Tá? Você fala, nossa, caro, mas você senta pra tomar um choppzinho qualquer aí num boteco qualquer, você vai pagar 12, 13, às vezes R$14 uma caneca de 300ml de chopp. Aqui a gente tá pagando um litro 29 numa cerveja que é bem gostosa, da terceira melhor cervejaria do Brasil. Essa daqui eu paguei R$5,50 na média, mas você já acha mais barato, você acha mais caro, depende do lugar que você vai. Se for pra balada vai ficar mais caro, se for pra um boteco vai ficar, pro mercado você vai mercado geralmente mais barato, né? Bom, vamos matar isso aqui, a gente vai pra Paula, né? Pode ser, ô Mirandinha? Vambora. Cerveja de Munique, né? Isso. Vai contando aí enquanto eu pego a cerveja, eu vou cortar aqui a câmera. Vai devaneando aí, vai falando de alguma história de boteco que você gosta aí. Cerveja de Munique? Botecos de Munique? Isso. Quando eu fui pra Munique, eu não lembro de ter ido atrás dessa cerveja lá, não. Eu fui num bar que a sigla dele é HB, muito interessante. Servem cervejas muito parecidas com essa. Tem também uma cervejaria que fui lá, chama Augustner, muito antiga, 1328, o bar. Isso é uma coisa muito curiosa. A gente estava pesquisando um pouco para falar sobre o bar aqui dos meninos, os Sabores do Malte. E aí ficamos na dúvida que ano que tinha sido fundado, né? E não conseguimos a informação assim direito. Então, é curioso isso, né? Tem cervejarias igual essa aqui, ó, Paulana, 1632. Caramba, os caras lá nem dominaram ainda a levedura e já faziam cervejas, né? É muito louco. Muita coisa boa feita, né? Bom, posso abrir essa daqui então? Vambora. Vambora, então vou abrir esse negócio aqui pra gente. Essa é uma das minhas cervejas de trigo favoritas. Até não estava sabendo muito bem como lidar com sobre o que a gente ia falar hoje. Eu falei, vamos fazer um episódio de trigo. Porque assim, o trigo, ele tem. É 880. Tem gente que adora cerveja de trigo, tem gente que odeia cerveja de trigo. E aí tem gente que fala, pô, toma. Né?
Mas prefiro tomar uma IPA, prefiro tomar uma Pilsen, né? Ela fica ali num limbozinho, até porque quando você falou muito bem, quando você pega na escola belga, você tem algumas, coloca especiarias, não é que traz uma complexidade, mas traz um lance de sabor diferente para a cerveja que às vezes acaba você toma aquela e fala, pô, diferente, legal, refrescante. Quando você coloca um alecrim, quando você coloca um coentro, quando você coloca uma raspa de laranja ou de limão, Sim. traz um frescor diferente para a cerveja, que só com o trigo é refrescante, mas isso não reflete necessariamente no sabor, né? E essa daqui eu adoro, Mirandinha. Essa aqui eu adoro. Você sabe que a cerveja de trigo ela é a porta de entrada da cerveja artesanal, né? Muita gente começa pela cerveja de trigo. O cara começa tomando uma cervejinha de trigo, se interessa, ela é muito parecida com a cerveja que a gente toma aqui na nossa região. Eu achei que você ia falar que a cerveja de trigo é a porta de entrada para drogas mais pesadas, cara. Exatamente isso que eu disse. Foi exatamente isso que eu disse. Começa numa cerveja de trigo dessa, na hora que vê tá tomando IPA quente, entendeu? Aquela ipona, aquela porter, Maringá, 38 graus. Uma stoutzona lá, uma... Eu gosto disso. O cervejeiro novo, ele começa a tomar cerveja, aí ele mete uma porter, 10% de álcool, assim, uma barley wine. Aí Maringá é 38 graus na sombra. Debaixo d'água. Debaixo d'água. Ele vai de porter mesmo e vai suando mesmo. Começa a gostar, né? A cerveja é muito interessante isso. Você vai... Quando você é moleque, você toma cerveja, acha amarga, cerveja comum. E depois você acha essa cerveja comum muito pouco amarga, vai querendo um pouco mais amarga, um pouco mais encorpada, um pouco mais de álcool, um pouco mais de álcool. A cerveja é um universo incrível. Vamos lá. Ok. Você vê que a cerveja de trigo é assim mesmo, né? Ela deve... Deixa eu... sair essa espumona e... Depois vai descendo, né? Não é um colarinho tão persistente, já vai vendo que vai descendo bastante. Dá pra ver pelo tamanho da bolha também um pouco. Na minha modesta visão. Essa daqui, cara, eu adoro essa cerveja. Nossa, isso aqui tem gosto de sonho. Isso aqui tem gosto pro pessoal que tá vendo a gente, né? Isso aqui tem o gosto de uma noite tranquila. Eu adoro essa cerveja, Miranda. Isso aqui tem gosto de uma noite... com chuva. Isso aqui, você sabe quando você dorme macio? Você tira aquela pestaninha, você deita, que você desmaia, que você fala... Hoje eu dormi bem. Isso aqui tem gosto disso. Isso aqui tem gosto de primavera. Eu gosto. Com retoques de verão. Uma coisa maravilhosa. Eu adoro. Cerveja de trigo extra clara. Levinha, ó. Novamente. Turva, você sente um degradê nela quando você joga contra a luz, tá? Será que dá pra beber muito essa cerveja? Isso que eu às vezes fico pensando. Porque a cerveja de trigo, ela dá uma empapuçadinha mais rápido. Ela dá. Né? Rapaz, eu vou falar uma coisa pra Mas você. essa aqui, eu acho que das que a gente tomou até agora, ela desce redondo, né? Ela Então, vai que vai, né? Eu gosto de pensar que essa daqui é um pão integral, que você vai comendo. Pãozinho. Pãozinho integral. Não enche. Tranquilinho. Bem crescido, né? Coisa linda, cara. Fermentação. Ó, isso aqui é o seguinte, tranquilo. cara, quando eu tava eu fui passear, né? E em Barcelona, bem debaixo do hotel onde eu tava, tinha um boteco. Pra contextualizar, essa cerveja aqui, 500 ml, tá custando a bagatela de R$30. Tá, 30 mangos essa cervejinha aqui. É muito boa. Eu falo que dá pro churrasco, se você quiser tomar isso aqui a tarde inteira. Se você tiver poder de compra pra garantir Paulaner o churrasco inteiro, dá pra tomar o churrasco inteiro na minha modesta visão. Barrilzinho de Paulaner? Dá tranquilamente. Mas por que eu falei o preço de R$30? Eu tava em Barcelona e bem debaixo do meu hotel a gente tava com... A gente tinha um boteco bem conveniente, né? Pra viagem, bem conveniente esse boteco. E daí custava o chopp de 500 ml da Paulaner de trigo. Essa belezinha custava 50 centes de euro. E daí eu fazia questão de pagar tudo com dinheiro e não com cartão pra sobrar as moedas. E eu usava as moedas praticamente como se fossem fichas nesse bar, né? Ficha de conheci uma galera bem legal lá, um pessoal bem bacana. Copo de
Isso vale ressaltar também, o copo correto de se tomar a Weiss, ele é um copão meio diferentão, ele é umas curvinhas diferentes, porque para cada... Isso inclusive vale depois um bate-papo pra gente só pra falar disso. Cada cerveja tem, em tese, tem um copo diferente que você toma, né? Então você tem a IPA, você toma num tipo de copo, você tem uma Pilsen, você toma num tipo de copo, você tem uma Bock, você tem uma de trigo mesmo, são copos todos diferentes. E a gente pode falar sobre isso qualquer dia. E aí, ô Mirandinha, das 3, qual que você mais gostou? Eu acho que eu gostei mais da Maringaense, viu, rapaz? Esse negócio de ser bairrista é complicado. Eu acho que talvez por ser um pouco bairrista, mas o custo-benefício, né? Essa cerveja é um clássico. Eu acho que se você está querendo estudar cerveja, vai ter que tomar ela em dado momento. Você vai ter que passar por ela, vai conhecer não só ela, a Weiss Beer deles, a Munich Wheat deles, né? Mas por várias deles, eles têm outras cervejas. É um clássico. Mas eu acho que o custo-benefício melhor até agora foi realmente a Ana Júlia. Essa cerveja, você falou que custou R$30, então tá o mesmo preço da Paulaner, né? 15. Metade do tamanho da Paulaner, né? Então o litro dessa daqui tá saindo 60. Então, você vê, tá mais barato, né? A Maringaense, até porque é produzida aqui do lado, é uma baita cerveja também. São todas boas cervejas, mas eu fico com a Ana Júlia. Boa cerveja. A Vit é uma das cervejas ideais aí pra gente levar pro churrasquinho, fim de semana. Rola legal, né? Essa Munich Wheat deles rola. Eles têm muito aquele barrilzinho de 5 litros, né? Aquilo ali que é legal, eu acho. Aquilo ali é maneiro. É. E daí você já leva para um churrasquinho, já rende mais, né? Cara, eu vou falar pra você, a minha cerveja de trigo favorita, eu adoro aquela cerveja, é a Patagônia de trigo. Aquela pra mim, aquela Weiss, ela tem um azedinho, ela é cítrica, você sente um pouquinho do cheiro é diferente, até a cor dela ela é um pouco mais clara, né? É um pouco mais clara do que as daqui, continua opaca. Uma baita cerveja. Eu gosto muito da Paulaner, só que com esse preço no Brasil, né? Você vai ter que escolher. Você vai comprar 1 quilo de carne, você vai comprar meio quilo de carne, ou você vai comprar uma cerveja dessa, né? Meio quilo de carne ou uma Paulaner, né? Sei lá, fica meio complicado. Agora, churrasco é caro, né? Se tiver um poder de compra um pouquinho melhor, desce a lenha, cara. Uma cervejinha bacana. Aqui eu vou falar, Vitor, eu quero encher a cara com cerveja de trigo. Essa Eisenbazinha aí é um custo-benefício adequado também. Das 3, acho que não é ruim, é uma cerveja boa, uma cerveja legal, a gente leva. A Paulaner é um nível, na minha visão, é o que eu mais gosto da Paulaner. Essa Ana Júlia também é bem gostosa. Achei pouca diferença, mas eu achei a Ana Júlia um pouco doce demais pra mim. Eu achei essa Paulaner aqui um pouco mais... Então, eu acho que eu sinto até um pouquinho de salgado nela, falando a verdade pra você, eu sinto um pouquinho de salgado nela. Mas enfim, é isso daí, pessoal, a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Ô Mirandinha, até semana que vem, meu velho. Até semana que vem, voltamos aí com mais cervejas, mais papo. Você fez cerveja também, né, velho? Você é um safado. Tá tendo uma cervejinha. É, por pouco tempo, porque costuma acabar. Ipinha? Era pra ser uma Session IPA, mas ficou meio amarga. Aí eu chamo só de IPA dele. Pra você que não se inscreveu no nosso canal, pra você que não curtiu ou compartilhou esse conteúdo, não se esqueça. Se inscreva no canal, ative as notificações. Deixe seu like e compartilhe o conteúdo com os amiguinhos, porque senão a galera do marketing me mata, me coloca pra fora depois. Por favor, ajuda a gente, dá essa moralzinha, gostou do conteúdo, compartilha com os amiguinhos, vamos tomar essa, vamos tomar aquela, sugira pra gente também aquela cervejinha que você gosta, fala, o que vocês acham disso daqui? Eu não entendo nada, eu gosto de tomar cerveja, Mirandinha entende, faz, compreende, eu sou só um apaixonado. Eu sou um apaixonado por isso aqui, não tem como fazer diferente. Não se esqueça, então, pessoal. Obrigado aí. Semana que vem a gente está de volta com mais alguma outra cerveja aqui para trazer para vocês as nossas justas ponderações. Beijo na bunda. Falou!